Graças a Deus, aqui mais uma vez estamos postos aqui para iniciar um estudo. Hoje vamos tratar aqui no programa Deus Pode, vamos tratar do livro de Romanos, capítulo 14. E comigo está, como sempre, o meu querido pastor, irmão, pastor Douglas Stenbach. Deus abençoe o senhor, obrigado pela sua presença aqui nesse podcast de hoje, mais uma vez. Amém, bispo, que Deus abençoe a todos nós. Nós agradecemos e vamos estudar aqui Romanos, capítulo de número 14. É um texto muito salutar para a igreja atual, o que fala sobre tolerância, e a tolerância com aqueles que são ainda frágeis na fé. E essa tolerância só pode ser praticada por aqueles que são livres e aqueles que têm a verdadeira caridade no coração. Então esse texto todo ele vai trazer esse pensamento para os crentes, né, em Cristo Jesus. Muito bem, vamos então iniciar com uma oração e já seguimos com o estudo. Prepara a sua Bíblia, pega aí o Romanos capítulo 14, que aliás o livro de Romanos é todo ele um livro é um evangelho de Paulo, né? É uma das epístolas mais teológicas no Novo Testamento. O nosso irmão Paulo, ele tinha umas características que foi bem interessante. Ele pegava os livros do Antigo Testamento, principalmente aqueles ensinos concernentes à teologia de fato. O que é teologia de fato? Aquilo que nos ensina a respeito de Deus, e ele transcreveu como com Cristo ao centro, de uma forma mais fácil, para que as pessoas pudessem enxergar que aqueles escritos verdadeiramente estavam falando de Cristo. Uhum. Então, a origem deles lá atrás, né? No Velho Testamento, mas ele traz isso para... Por exemplo, ele pega o texto lá de Deuteronômio e transcreve, mostrando Cristo dentro daquele texto. Pega o texto de Êxodo e escreve mostrando Cristo dentro da coisa. E cada profeta, ele mostrando que cada profecia falava de Cristo. Isso foi dado porque ele se converte, né? Tem a conversão dele em Atos, capítulo de número 9. Depois ele fica recluso, aí Ananias vai até ele é curado das vistas, ele se apresenta ali aos pilares da igreja, ele não é bem recebido, aos anciãos. E ele pega os seus manuscritos e vai para a Arábia e fica 3 anos e meio só analisando os manuscritos dos Antigos Testamentos para ver verdadeiramente se a fé dele estava balizada na Bíblia. Olha que coisa interessante. Né? Ele não só ele notou que era Deus falando com ele, mas ele foi ver o que a Bíblia falava dessa fé. E é daí que surge todo o ensinamento das epístolas paulinas, desses 3 anos e meio que ele passou analisando os rolos que ele tinha do Antigo Testamento. E é bacana também porque Paulo não foi um apóstolo que caminhou com Jesus, né? Ele veio depois de Cristo já ressuscitado. Então ele não teve aquele ensinamento de Cristo na sua caminhada dos 3 anos aqui nesta terra. E ele precisava então buscar esse fundamento, esse embasamento da sua fé. O que eu aconselho a todo e qualquer um que quer seguir Jesus, que busque fundamento naquilo que ele é ensinado. Por exemplo, eu quando cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus, todas as palavras e mensagens que eu recebia na igreja, eu checava na Bíblia se aquilo ali estava lá. Porque eu não conhecia a Bíblia, nunca li a Bíblia. Então, eu queria me entregar a Deus, eu queria entregar a minha vida para o Senhor Jesus, mas eu queria ter certeza de que eu estava num caminho certo. Então, eu conferia na Bíblia aquilo que o pastor pregava. E isso realmente me deu consistência o suficiente para que eu permanecesse até o dia de hoje. São 44 anos que eu me converti na Igreja Universal, 44 anos que eu sigo ali as orientações e vivo a fé da Universal totalmente, mesmo naqueles momentos em que nós fazemos algo que é extra-bíblica, por exemplo, que a gente é até criticado por isso, né? Como é que você vai dar banho de arruda? Eu sei que lá não tem, mas o que nós ganhamos de alma com essa arruda não está normal. O que veio de gente, pastor Douglas, que
veio buscar realmente a arruda e acabou encontrando, sabe quem? Jesus. Isso é escatológico. Isso é maravilhoso. E é assim que a gente trabalha. É por causa de uma palavra. O próprio Paulo fala o seguinte: ó, a gente tem que se fazer de bobo para poder ganhar os bobos. Não pode ficar bobo. Né? Não pode ficar bobo. Ficar na bobiça, não. Na bobiça, não. Isso não. Você vê que todas as campanhas que nós fazemos, tudo passa. Tudo é um momento, é um movimento para você chamar. Se você não fizer um movimento, a sua igreja não vai ter aquele movimento, aquela evolução que gostaria de ter. Porque precisa realmente que as pessoas vejam movimentos, sinais. As pessoas querem sinais. Os judeus queriam sinais. Às vezes, eles não tinham o sinal que ele queria, mas o sinal mostrava para eles que Jesus era de fato o Cristo, haja vista a fala de Nicodemos com Jesus. Olha, ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não estiver contigo, com ele. E aí Jesus fala: então, agora, Nicodemos, vamos conversar sério? Vamos falar uma coisa séria? Então, presta atenção. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu sei que você é um religioso, você é uma pessoa que conhece bastante toda a palavra, conhece, né, toda a Bíblia, mas se você não nascer de Deus, você não terá acesso ao reino de Deus. O que não nascer da água e do Espírito não tem acesso. Então, são ensinamentos que a gente já vai aprendendo, e eu absorvi tudo isso, e a palavra que me levou ao batismo nas águas foi essa, né? Nicodemos, ele era um religioso, mas não conhecia Deus, não conhecia Jesus, não vivia, quer dizer, porque, sem estender muito nesse assunto, mas, na verdade, os sinais que Jesus trazia para o povo, expulsar os demônios, libertar, curar, passar lodo no rosto, curar o enfermo com sujeira, com cuspe, essas coisas que mostravam a fé, certamente a religiosidade da época não aceitavam isso. De jeito, como é que pode um negócio desse? Isso aí é um herege. E ele expulsa os demônios pelo dedo de Beelzebul. Ele é o próprio capeta, ele é o próprio diabo. Então a gente tem que entender. Aí quando eu vejo Paulo, que não seguiu Jesus naquela época, e ele faz o que o senhor falou aqui agora, ele vai estudar toda a Bíblia e trazer cada realmente ensinamento que está lá no Pentateuco, mesmo nos profetas, depois dos reis, enfim, ele traz isso para o Novo Testamento e coloca Cristo como centro. Isso seria chamado de cristocentrismo? É isso. Exatamente. É isso aí. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, na Tua presença estamos neste momento, meu Pai, e queremos pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos dê, exatamente, que nos abra a nossa mente, que tire todas as trevas, meu Pai, todas as amarras de Satanás que entram, às vezes, que tentam interferir para que nós não tenhamos acesso ao verdadeiro ensino da Tua palavra, que o Senhor venha fazer com que tudo isso se desfaça da nossa mente. Aos meus irmãos que nos acompanham, a todos que acompanham esse estudo, Senhor, abra-se-lhes as mentes e que possam entender a verdadeira ensinamento de Cristo. O verdadeiro evangelho que transforma e que respeita e que ama e que morre e que sofre e que morre por amor a Jesus. Esse é o evangelho que Paulo nos trouxe como exemplo de vida. E assim, Senhor, transmitimos aos meus irmãos, aos nossos companheiros que acompanham esse estudo. Sejam todos abençoados e inundados dessa fé. E que possam assumir, de fato, a fé, essa fé sacrificial. No nome de Jesus. Amém. 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 Então está aqui, versículo 14, capítulo 14. Tratando com os fracos na fé. Olha só o tema de hoje. É como tratar os fracos na fé. É sinal de que eles existem. Existe. A gente tem que perceber isso. Na nossa família, na nossa casa, entre os amigos, entre aqueles que estão conosco. Se a gente receber um pouco mais de entendimento, devemos tratar os fracos na fé com muito cuidado e com muito respeito também. É o que vai dizer aqui. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas, sobre dúvidas. Porque o fraco na fé é terrível, ele é cheio de história, é cheio de
ideias, né? Principalmente o fraco na fé que lê muito. Esse é o mais perigoso de todos. Cheio de complicações. Cheio de complicações, já leu isso, já leu aquilo, e vai entrando e quer discutir a fé. Aí a gente recebe sem contendas. Ouve as coisas que ele tem a falar e depois você aplica aquilo que realmente a Bíblia ensina. Porque um crê que tudo de tudo se pode comer. E o outro, que é fraco, aí não sou eu que estou dizendo, aí é o apóstolo Paulo. O outro que é fraco, come só legumes. Meu Deus do céu. O que come não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu a todos. Eu sou vegano, eu sou, como é que chama? Vegetariano. Adventista. Eu sou adventista, eu sou de tudo. Não tem problema, Jesus te ama do mesmo jeito. Agora, a gente tem aquela fé para comer carne, para comer legumes, para comer o que vier pela frente. Né? Mas sempre, né, com gratidão, agradecendo a Deus por tudo. Agora, se você não come a carne que eu como, não me critique. Eu não vou criticar você porque só come legumes. Não tem nenhum problema, não. Coma legumes, mas, primeiramente, dê graças a Deus por tudo que você come. Aí vai assim, versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Essa palavra aqui é muito forte, pastor Douglas. Quem é você para julgar o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outros julga iguais todos os dias. Que bacana, né? Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Está seguro. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e também dá graças a Deus. Olha como é que a Bíblia é tão linda, né? Porque nenhum de nós, vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como também dos vivos. Mas tu, porque julgas teu irmão? Por que você fica julgando teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Bispo, a questão da fé, ela acaba no final tendo algumas fragilidades, principalmente para algumas pessoas que não conseguiram ainda terem a experiência com Deus para poder ter essa maturidade na fé. O Paulo, quando ele escreve concernente a isso, ele já fala exatamente das pessoas mais frágeis. Ele utiliza a palavra débil na fé. Uhum. Ele fala para não discutir opiniões. Essas pessoas ainda estão ali neófilas, estão sem experiência, não têm o conhecimento suficiente. Então, muitas das vezes, acaba criando em suas mentes algumas fantasias. Geralmente são pessoas que ficam ligadas demais a um secretismo, né, religioso, porque acaba vindo do mundo, aí tem as experiências religiosas do mundo, aí querem trazer tudo para dentro da igreja. É um período de aprendizado, mas
tem de ensinar. Perfeito. Não se pode aceitar tudo, né? Mas, contudo, também ele fala algo nesse texto que é interessante, que o senhor até frisou no versículo 4, quem és tu que julgas o servo alheio, né? Ele fala aqui da questão dos usos e costumes que havia na época, de algumas pessoas comerem alguns tipos de alimentos, outros não, e de guardar, ele fala os dias, de guardar dias, e um começava a julgar o outro, a discutir, e dividiam-se entre si por uma coisa que não tinha nada a ver, pois a fé era a mesma que unia a todos. O que é que tu crê que não pode ser diferente daquilo que eu creio? Jesus Cristo é Deus? Jesus Cristo é Deus. Você acredita na Santíssima Trindade? Acredito na Santíssima Trindade. A obra expiatória de Cristo, ela é completa na cruz do Calvário para você? Sim. Jesus Cristo virá? Sim. Você acredita na eternidade da alma? Você acredita no inferno? Sim. Então isso você pode, mesmo sendo da Universal, por exemplo, e ler lá no Antigo Testamento, falar, eu não vou comer mais carne de porco. Porque eu não quero comer mais carne de porco, porque a Bíblia diz para mim não comer carne de porco. Você só tem de se lembrar que aquele que cumpre um trecho da lei e não cumpre o restante para a salvação já é culpado de toda ela. Você tem de entender o seguinte: eu agora vou passar a guardar o sábado. Sexta-feira às 18 horas eu já não faço mais nada. Você está fazendo isso para ser salvo ou você está fazendo isso apenas para ter um momento de adoração e louvor a Deus? Estou fazendo para ser salvo. Então você tem que tomar cuidado, porque automaticamente você está colocando uma obra da lei mediante a isso. E o último versículo, que diz, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu acho que esse texto ele é fantástico, porque eu não vou dar conta do Senhor, o Senhor não vai dar conta de mim, o Senhor pode me ajudar muito concernente à minha fé, me ensinando, falando, chamando a atenção, me orientando, mas quem dará conta dos meus dons e talentos que Deus me deu sou eu mesmo naquele grande dia. Muito bem, é verdade. Então aí fica essa orientação do apóstolo. Isso é muito importante. Observar o outro, respeitar, e a gente, de uma forma ou de outra, tentar levar a nossa fé de forma pura, né, genuína, e respeitar a do outro também. Seja qual for, até mesmo o credo religioso. Isso é o que manda, isso é o que o apóstolo diz. Claro, se alguém tem capacidade de orientar de forma que não venha maltratar o outro, que o faça de forma sutil. Branda, né? Branda, temperada, para não haver discussões indesejáveis. Isso não é bom. Se notar que a outra pessoa está querendo discutir, parou. Para, porque não vale a pena. A fé não é para ser discutida, é para ser vivida. E pregada. Tu pregou, tu ensinou, viveu, acabou. A pessoa quer discutir, deixa ela bater boca sozinha. Outro dia eu conversei com uma pessoa que ficou meia hora, rapaz, me dando um sermão danado, e eu fiquei ali ouvindo. Eu quase dormi, mas eu sabe que eu tenho dificuldade para dormir, né? E como? Aí, mas depois que a pessoa acabou de falar, eu falei, agora, posso falar? Ela pode, mas recomeçou, eu falei, então, vou ficar aqui. Mais uns 15 minutos eu fiquei, foi uma extraordinária. Aí, pastor Douglas, depois de tudo, eu disse à pessoa 2 frases ou 3 e a gente encerrou o assunto. Porque não dá para ficar discutindo aquela situação que eu estava vendo. É muita letra na minha vida. Tu perde muito tempo, né? Eu vejo também, às vezes, o estudante de teologia, assim que começa, eles começam com a corda toda, né? No primeiro mês de estudo de teologia, eles já acham que já escreveram trocentos livros de tese teológica de 2.000 páginas cada um deles. Então aí eles ficam discutindo e tal. São coisas assim que não valem
não vale a pena. Pastores novos também, neófilos na fé. Meu Deus do céu, eles querem achar erro em tudo. Acha erro na música, acha erro na pregação do irmão, acha erro na fé de não sei quem, acha erro na água, acha erro no fogo, acha erro na terra. Agora, uma pergunta que eu queria fazer ao senhor. O senhor é teólogo, tem uma experiência muito grande como professor de teologia. Eu pergunto ao senhor, Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Ai, Jesus, eu não acredito nisso. Sabe por que eu falei que eu não acredito nisso? Essa pergunta, ela veio para mim uma vez. E quem me fez essa pergunta? Meu falecido pai, para me zoar a minha cabeça, entendeu? Porque ele ouviu uma piada dessa que Adão não tinha. Aí eu fui parar para refletir sobre isso. Porque ele não nasceu, né? Se ele não nasceu, como é que ele ia ter cordão umbilical? Eu falei, pai, teoricamente ele não teria, não. Aí ele, ué, mas pra mim você ia dizer que tem. Aí ele ficou sem graça, né? Mas por quê? Ele não nasceu, como é que ele ia ter o umbigo? O umbigo vem, é uma cicatriz que nós carregamos, né? Por causa que é uma coisa. Então, Adão não tinha umbigo. Sei lá, eu não vi. Mas não tem razão para ter, né? Então, é uma cicatriz, né? Agora parece que os filhos de Eva tinham todos eles. Isso daí a gente viu. Eu falei que era que tinha. Meu pai que me fez essa pergunta. Vamos voltar aqui. Bêbado, igual não sei o quê. Eu fui visitar ele. Vem aqui, você que estuda a Bíblia. Uma coisa que eu não sei nada. Seu Renatinho. Vem aqui, mulher, pra minha esposa. Aqui, ó. E Adão? Tinha umbigo? A Patrícia, hoje me veio à mente. Só o senhor mesmo. É uma brincadeira que a gente faz de vez em quando para poder descontrair. Aqui no Deus Pode, a gente pode tudo, né? Pode tudo. A alegria do Senhor é a nossa força. Não pode desrespeitar o outro, não pode criticar ninguém. A gente está aqui para levar a mensagem de Deus. Vamos lá, versículo 13, Carlinhos, põe na tela. No meu próximo doutorado, vai ser a minha tese. Vai ser a sua tese, a tese do umbigo de Adão. Vamos lá, né? Versículo 13, vamos até o final, tá, Carlinhos? Diz assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Olha que sabedoria do apóstolo Paulo. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa de tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas justiça. Vou marcar isso aqui, ó. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você quer ver uma pessoa, se ela tem Deus de fato e verdade? De fato, se ela é cristã e propaga o evangelho e vive a fé, ela tem que ser uma pessoa alegre. É uma natureza do Espírito Santo. Então, o reino de Deus consiste em praticar a justiça, viver em paz e ter a alegria do Espírito Santo. Está aqui, Paulo falou. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus, ou qualquer motivo. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Se você comer com escândalo, aí pode ser aquele bacalhau da melhor qualidade, pode ser aquela picanha da melhor qualidade, pode ser até aquele que o Wilson gosta, como é que chama? Aquele bife especial, meu Deus do céu.
que agora eu esqueci. Agora. Anjo, né? É o bife de ancho, mas tem outro também aí que é muito mais especial, que eu esqueci agora, que o Wilson gosta muito. Baby O meu irmão é um baby beef. Se comer com escândalo, tudo vai ser para vergonha do nosso Deus. Comer demais, a gula é pecado. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tá claro, né, pastor Douglas? É só entender. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Se eu chegar na casa de alguém que não come carne, por que eu vou pedir carne para aquela pessoa? Não, eu vou ficar ali. Está ofendendo. Vai ofendê-lo, né? Então, a gente não tem que... É isso, é esse que é a ética cristã, entendeu? Uhum. É colocar o outro acima de mim. Ele é mais importante do que eu sempre, né? Vou dar um exemplo, né? Eu vou pregar na igreja, né? Eu só tenho um terno preto, né? Eu me lembro que eu fui pregar numa igreja que o pastor lá achava que o terno preto não se podia pregar. Sim. Aí eu falei para ele, pastor, eu posso ir com uma blusa social, gravatinha, porque eu só tenho terno preto. Aí ele, só, pastor Douglas? Eu falei, só tenho um terno e é preto. Aí ele, não, tá tudo bem, o senhor pode vir dessa maneira. Eu fui lá com a calça cinza, blusa cinza, gravata, preguei normal. Ele explicou à igreja porque que eu estava daquela maneira. Uhum. E eu fiz com o maior amor, com o maior carinho, né? Aí um rapaz lá, eu não ia. Por que eu não ia? Eu ia deixar de pregar a palavra por causa de um terno? Exatamente. Entendeu? Se isso iria fazer o meu irmão a tropeçar, para mim não me faz. Tem igrejas, por exemplo, que o senhor tem a barba. Tem igrejas que tem a coisa de não ter barba. Uhum. Aí chama o senhor para pregar lá. Aí fala, João, mas aí a gente que coisa. Tira a barba. Tira a barba. Tira a barba, vou lá, prego da palavra, depois a barba cresce de novo. Exatamente. Então, é isso que Paulo fala. Eu sou maduro o suficiente para não deixar com que essas coisas me atrapalhem na obra de Deus. Né? A gente foi lá para a tribo Xocrém, né? Agora, vamos lá. Lá eles são ultra tradicionais. Calça e camisa o tempo todo. Calça e camisa o tempo todo. Em casa eu uso a minha bermuda, Xocrém. O evangelho que chegou lá... Fica onde? É Santa Catarina. Uhum. Né? O evangelho que chegou lá é um evangelho mais tradicional. Então, se eu usasse bermuda, apesar deles não ter dito nada, ter falado nada, mas poderia ferir, poderia chocá-los. Então, calça o tempo todo. Dormi de calça, acordei de calça, andei com calça. E o pastor Davi ainda brincou comigo. Cadê as bermudas, hein? Eu falei, tá tudo lá, nem trouxe. Coisa que eu já sabia, que o evangelho que chegou lá era um evangelho mais tradicional. Então, para que tu vai ferir o coitado do irmão? O senhor sabe que eu tive uma vez, eu pensando comigo mesmo, né? Depois que eu encontrei Jesus e tive conhecimento da palavra, que tive a formação de fato no Espírito Santo, eu dizia muitas vezes para mim, eu sempre respeitei muito a Assembleia de Deus, com a igreja que a gente conhece há muitos anos, né? E eu lembro que tinha um irmão que ele independente do tempo, de estar chovendo ou não, ele sempre botava o terno dele, preto, um chapéu e um guarda-chuva. Poxa. Uniforme assembleano antigo. Antigo, né? Guarda-chuva. E Pai do Senhor para lá, para cá e tal. Eu falei assim, olha, se eu tivesse que conhecer Jesus e tivesse que usar o guarda-chuva, o chapéu na cabeça e um terno preto, a camisa branca, não teria nenhum problema. Eu teria realmente me adaptado àquela forma de me conduzir. Aquele usos e costumes ali. Por causa da minha fé, sabe? Que não interfere na minha... Agora, eu não posso criticá-los, pelo contrário, eu tenho um carinho muito grande. Se eu ouvir a palavra de Deus na minha vida, foi através de um culto da Assembleia de Deus também, da minha rua. Vale falar, né, que todas as igrejas tradicionais históricas, todas as igrejas históricas, que eu falo de igreja histórica, é que hoje
hoje ela tem 100 anos, né? Tem no mínimo 100 anos. Todas elas, no seu início, eram todas elas iguais. Não se tinha diferença. Os homens utilizavam ternos e as mulheres utilizavam saias e roupas compridas. Todas eram iguais. Então não se tinha essa diferença que hoje tem. Vê, hoje né? a Assembleia de Deus também já não está mais assim, coisa. A gente não tem mais esses hábitos, esses usos e costumes. Os homens ainda se mantiveram com o ternozinho, né, que aí bota o terno para poder pregar, falar e tal, mas hoje já não se tem mais essa exigência como se tinha no passado. Mas vale se lembrar que todas as igrejas históricas tinham esses usos e costumes, mas são usos e costumes. Mas o que a gente aqui traz, né, aqui a tona, né, hoje, né? é exatamente isso, respeitar a fé, a fé do do outro, né? Eu sou um pregador da palavra de Deus, Deus me chamou para isso, e eu prego em todas as denominações. Se eu vou para uma Assembleia de Deus, uma igreja mais, eu fico mais à vontade, né? Agora eu vou para uma igreja presbiteriana, eu vou falar em línguas lá no púlpito? Não vou. Uma igreja batista tradicional? Não vou. A gente tem de saber se comportar aonde nós estamos. A gente precisa isso. Essa questão do princípio é ser um cavalheiro, né? Tu precisa aprender a ser um cavalheiro, ser educado, ser elegante, né? O Evangelho nos ensina isso. Paulo está falando exatamente isso aqui. Olha aqui, tem um comentário aqui do Bispo Macedo. Eu estou com a Bíblia do Bispo aqui, essa Bíblia que tem um comentário do Bispo Macedo, anotações do Bispo, né? Eu faço questão de ler, porque para você ter a dimensão do como um homem que de fato tem a mente cristã, eles sabem como se conduzir e como ensinar também aos outros os modos. Então o Bispo comentou aqui, do versículo do capítulo 14, do 10 ao 12, que eu ia ler antes e acabei não lendo. Por que julgas o teu irmão? Paulo deseja mostrar aos cristãos romanos que eles deveriam viver como irmãos, ajudando e respeitando uns aos outros, como seria produtivo o relacionamento entre cristãos e as pessoas não carregassem dentro de si um desejo obsessivo de criticar ou difamar alguém. Há quem esteja mais preocupado em reparar os erros do seu semelhante do que em cuidar de si mesmo e da sua vida espiritual. Não são poucos aqueles que, por exemplo, dizem oferecer uma crítica construtiva ou sincera, quando, na verdade, têm a intenção de ofender e condenar. No entanto, quem deseja agradar a Deus sempre se coloca no lugar do outro, pois sabe que somente assim é possível compreendê-lo e ajudá-lo. Você vê que a pessoa está embaraçada, está confusa, está com um monte de coisa na cabeça, para ouvi-la. Vamos entender o que está ali dentro, entender o que está ali dentro. Saiba que um dia estaremos diante do juiz de toda a terra, prestando contas de nós mesmos, de nossas ações, quer sejam boas, quer sejam más. E para concluir, ele fala aqui no versículo 23, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Olha que conclusão, pastor. Tudo que não é da fé é pecado. É porque ele condena a si mesmo, né? A mente dele fica pesada. Quando a mente fica pesada, a pessoa ela começa a tropeçar na sua própria fé. Vamos entender que ele está falando de uma pessoa débil na fé. Aí, eu tenho na cabeça exemplo, nós temos no Brasil o hábito do doce do São Cosme e Damião. Sim. Né? Aí eu tenho na cabeça que se eu comer o doce de Cosme e Damião, eu vou passar mal. Eu vou ficar mal, o capeta vai pegar, vai começar a acontecer coisas estranhas comigo, etc.
Aí eu não vou comer de jeito nenhum. Aí um dia me deram um doce, eu não sabia comer. Aí falaram, haha, é de São Cosme e Damião. Por não comer aquele doce assim, eu vou comer porque Jesus ele disse que aquilo que entra pela boca dá uma parada no ventre e logo depois sai, porque aquilo que contamina o homem é aquilo que sai, não aquilo que entra. Se eu tiver a dúvida... Essa aí é do meu pai, viu? Essa é do papai. Se eu tiver a dúvida na mente, o que vai acontecer? Eu vou começar a me sentir mal, porque eu mesmo me condenei. E a falta de fé vai fazer você ser atacado espiritualmente. A mesma coisa acontece com a carne de porco, por exemplo, que é o caso aí, nesse caso, as carnes de porco, as carnes que não podiam comer. A pessoa não comeu. Aí achava que, se eu comer, vou estar passando mal. Comer iria passar mal, porque não é pela fé. Tudo que nós temos de fazer é confiança. Agora, não se pode pegar esse texto, né, de Romanos 14, é só um alerta aqui que eu vi essas igrejas inclusivas para o inferno, né, que se chamam igreja inclusiva, né, inclusiva via inferno, ele falando que o homossexualismo, que o lesbianismo e os outros ismos da vida estavam confirmados através desse texto. Porque se ele tinha um relacionamento homossexual e fazia aquilo pela fé, ele estava perdoado. Ele não se condena. Ele não se condena, então como é que ele podia ser condenado por Deus? Isso é uma distorção do texto, porque o texto não está falando de pecado. Ele está falando de normas dietéticas, ele está falando de costumes do povo judeu. Então, se você queira contemporaneizar tal texto, você tem de falar exatamente das mesmas normas de hoje que nós temos no nosso dia a dia, que são normas dietéticas. Algumas igrejas proíbem alimentos, algumas igrejas têm normas naquilo que se vestir, norma do que se comportar. Então, você tem de respeitar um ao outro dentro dessas normas e deixa que ele dará conta para Deus. Esse não é o seu problema. O que nós temos de não aceitar é pecado. Exemplo, homossexualismo. A Bíblia trata a homoafetividade como pecado. Tu não tem como... até um pastor que casou também, eu até agora lembrei aqui, um pastor de uma igreja até tradicional, foi até excluído da convenção. E ele casou de novo, né? Ele tinha caído em adultério, casou de novo, e ele fez a defesa dele a partir desse texto aqui, que ele não se condenava naquilo que tinha feito. Então ninguém podia condenar ele. Está errado. É condenável sim. Adulterou, ficou com a adúltera, está em adultério. Ponto passivo. Né? Tem que pedir perdão a Deus e misericórdia. Então, o texto não é uma licenciosidade para poder pecar. Tanto que ele diz aqui, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que você fez? Faltou a justiça divina? Faltou a paz no Espírito Santo quando tu cometeu? Faltou a alegria do Espírito Santo quando tu cometeu? Sim. Então, automaticamente, você não está fazendo uma coisa do reino de Deus. Positivo. Então, para finalizar, a gente chegou aqui ao final desse estudo de hoje, Romanos capítulo 14, deixando para você essas reflexões, né? Não temos aqui, não tem aqui a nossa intenção de querer fazer qualquer doutrina ou doutrinar qualquer pessoa, mas apenas passar a você a palavra de Deus como ela é. Cada um faça jus de si mesmo, sabendo que cada um dará conta de si próprio no dia do juízo. A verdade é que haverá o juízo final e o juiz é Deus. Ele vai julgar um por um. Tem um detalhe que eu não vou falar aqui agora, mas todos passarão pelo crivo do julgamento do nosso Deus. E, pastor Douglas, para terminar, a gente estava até pensando aqui, mas não vou falar não, deixa, sobre João Batista que comia gafanhoto. Sim. O senhor já comeu gafanhoto? Não, mas inclusive Jesus, ele fala sobre isso, né? Ele é interpelado, aí ele fala, um vinha, não comeu, não bebeu e vocês não o aceitaram. Eu como, bebo e vocês não me aceitam. Então, meu amigo. Isso só mostra algo, né? Que não é o usos e costumes. Não é comida, não é coisa. É o Espírito Santo de Deus que revela quem deve aceitar ou não. Né? Então,
Isso daí é algo tremendo. Inclusive, eu usava muito isso no campo missionário, em Minas Gerais, porque poucas igrejas que tinham eram igrejas muito conservadoras, a ponto de lá ainda separarem homens de mulheres, lá onde eu comecei o trabalho de missões, há 20 e tantos anos atrás isso. Então era muito difícil. E às vezes as pessoas me questionavam, eu falava, olha, Jesus se vestia normal, João Batista já não. E quem era de Deus nisso daí? O pessoal, os dois. Eu falei, então vamos mantermos nesse pensamento, porque os dois são de Deus. Tanto lá como aqui são todos de Deus. Exato. Há igrejas que pregam o evangelho de terno e gravata, outros que até usam somente a camisa. Hoje em dia, então, as pessoas aboliram completamente o terno. Eu, por tradição e por até questões meio tradicionais, eu prefiro pregar de terno e gravata. Eu acho que é uma coisa, até pela minha idade também, né? Agora os mais jovens já pregam de forma despojada. Imagina um bicho de calça rasgada e tênis, hein? Não, já vi pastor pregar de calça rasgada e tênis, né? Já vi, né? Não vou citar a igreja, camisa branquinha, tênis, aí a pessoa ia ficar, botar um brinquinho na orelha. Um brinquinho na orelha e tal. Aquele negócio do nariz também, nós argola no nariz e tal. Alargador, né? Alargador e tal. Mas tudo isso a gente... Não é pro senhor, não, bicho. Não posso fazer isso, alguma, mas eu também não critico quem bota não, tá, pessoal? Se você vai na igreja e tem um pastor usando um brinco... porque isso também não quer dizer que não dita a fé da pessoa, né? Isso não é mensagem. Exatamente. É bíblica. Não é um mensageiro, né? Vamos lá. Oramos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua presença estamos nesse momento, meu Pai, e queremos agradecer ao Senhor por esses momentos de observação, de revelações da Tua palavra, e cuja a fé está sendo transmitida pelo Teu Espírito Santo. Que haja, nesse momento, diante das pessoas que estão nos assistindo, meu Deus, o verdadeiro entendimento e o temor do Senhor, que é o que dá a sabedoria ao homem, aquele que procura viver segundo a justiça do Senhor, viver a paz, que não está preocupado em criticar ou mesmo denegrir qualquer que seja, meu Pai, mas levar a Tua evangelho ao que sofre, ao cansado, ao ferido, aquele que se encontra totalmente, meu Deus, perturbado, com a sua mente transformada, meu Deus, transtornada. A gente sabe que as doenças mentais estão crescendo a cada dia. A cada dia, Senhor, nós vemos pessoas com transtornos variadíssimos, meu Deus. Parece que há uma epidemia de transtornos mentais na face dessa terra. Eu creio que o Senhor tem poder para fazer sarar essas enfermidades. A depressão, as angústias, aquilo que é divergente, mas de forma totalmente fora de controle, meu Deus. Meu Deus, o Senhor pode entrar nessa vida agora e fazer o milagre acontecer sobre este filho, sobre esta filha, sobre esta mulher, sobre este homem. Nós entregamos todos nas Tuas mãos, pedimos a Tua bênção, que o Senhor repreenda todo o mal, repreenda toda a força, meu Deus, do maligno, que tem tentado viver e dominar essas pessoas. Desfaça, meu Deus, toda obra de maldade, de feitiçaria, qualquer tipo de rito maligno, que essa pessoa seja vítima, seja desfeito pelo poder do Teu nome. E em nome de Jesus, pela autoridade que temos, nós ordenamos que todos os males, todo laço, tudo aquilo que foi projetado pelo inferno nesta vida, nesta alma, saia. E que ela venha, meu Deus, se tornar Jesus, meu Deus, remido no Teu sangue, na entrega da sua alma para o Senhor. Entregue a sua vida para Deus agora, minha amiga, meu amigo, você que está acompanhando essa oração. Ela foi feita, certamente o Espírito Santo dirige a você. Então entregue a sua alma, diga: Senhor, tem misericórdia de mim, tira de mim todo pensamento mau, toda depressão, toda angústia, tudo que não provém do Senhor, saia da minha vida. Você dá essa ordem e o mal, ele vai sair. A doença que está no seu corpo, a enfermidade que está no seu estômago, que está no seu corpo agora, não importa onde esteja, diga em nome de Jesus: saia da minha vida. Na autoridade que temos agora, juntos na fé, o que dois de nós concordamos aqui,
eu, pastor Douglas, e você concorda que todo mal saia, então receba a cura, receba o milagre, em nome de Jesus, receba a sua paz. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida neste momento. Te pedimos isso, meu Deus, em nome de Jesus. E na tua presença ainda, consagramos a água ao Senhor e ao beber dela sejamos abençoados. Beba da sua água ungida em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Prazer ter você acompanhando esse estudo. Para mim é uma alegria muito grande. E tem muitos outros estudos aí no nosso canal também. Vamos dar sequência ao livro de Romanos até o final. E se você puder nos acompanhar sempre, dá lá o seu likezinho no canal, o gostei, não gostei, ou então coloca ali o seu, como é que chama? A sua inscrição, para você estar junto com a gente. O seu quê? Coloca o sino, o badalinho, né? Dá uma badaladinha aí também. Quando tiver mensagem, quando a Carlinha mandar a mensagem, você vai receber a mensagem para você. Um abraço a todos, obrigado, pastor Douglas. Eu que agradeço. Suas considerações finais e a sua bênção. Vamos agradecer sempre a Deus, né? Porque Ele sempre cuida tanto daqueles que pensam ser fortes, daqueles que são débeis. Porque no decorrer da minha vida eu aprendi o seguinte, bispo: ninguém é forte na fé, todos nós somos débeis. Verdade, verdade. Em algum ponto, somos débeis Clamou na esse fé. fraco, esse pobre, Deus então ouviu e o abençoou. Que Deus Amém. abençoe a todos. Até breve, gente. Deus abençoe, tá? Deus Ore abençoe por a nós, todos. tá bom? Pastor Douglas Stenbach e o Bispo Homem de Jesus. E Carla Moura também, ora por ela, nossa midianita. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Beijo.